bom dia. Alô? Tá? Tá funcionando? É um prazer. Então vamos lá de novo? Muito bom dia, é um prazer dar início, não é, a essa nossa lançamento, né, divulgação dos nossos 2 últimos números da revista Brasília em Debate de 2018. Agradeço a presença de todas e de todos, em particular dos articulistas desses 2 números. É uma honra tê-los aqui. Obrigado, não é, pela colaboração com a revista, artigos extremamente interessantes. Eu acho que ficam como uma referência nessas 2 discussões que são tão importantes hoje para o Distrito Federal e para o Brasil como um todo. Eu acho que são temas, na verdade, universais, né? São temas que as sociedades e os governos têm se debruçado sobre eles com muita atenção, com muito cuidado, são muito atuais, são muito complexos, e eu acho que os 2 compartilham também a questão da inovação e a questão da sustentabilidade, essa preocupação com o futuro. Então, eu acho muito bacana também que a gente tenha, nos nossos 2 últimos números dessa gestão na revista, um olhar para frente, né? Um olhar para o futuro, levando em consideração, obviamente, alguns casos específicos, então um apanhado do que está sendo feito, do que está sendo realizado, mas com uma perspectiva, não é, de orientar ou auxiliar na contribuição. Melhor isso, né? Orientar é um pouco petulante demais, mas assim, orientar, auxiliar, né, na discussão desses 2 temas aqui para o Distrito Federal, nessa gestão que se inicia em 2019. As 2 revistas, elas estão prontas, serão divulgadas hoje online, tá, pessoal? Oportunamente, eu acho que já em uma semana, alguma coisa assim, a gente já tem os números impressos da revista. Eles não saíram a tempo, infelizmente, para hoje, mas vão sair nas próximas semanas. Então, eu pediria só que vocês deixassem seus contatos, seu e-mail de contato ali na nossa lista, para que a gente possa, telefone também, Mauro, para que a gente possa encaminhar, não é, depois a revista publicada, para que vocês tenham isso em seus acervos pessoais. Nós vamos, nessa atividade agora da manhã, convidar os articulistas para que primeiro desliguem seus celulares e depois façam uma breve fala, tá, sobre a sua contribuição, a sua colaboração para cada um dos números em que participaram. E aí a gente pode abrir para uma breve rodada, não é, de discussão sobre esses 2 temas, encerrando assim a atividade que a gente se propôs. Eu vou dar uma pincelada muito geral sobre as 2 revistas e depois eu vou passar a palavra para o professor Aldo Paviani, que é nosso diretor, não é, na área de estudos urbanos e ambientais, é um entusiasta do projeto do Brasília em Debate, participou do primeiro número, não foi, Aldo? E colabora frequentemente para essa revista. Então, eu fico muito feliz também de poder fechar não é, essa divulgação com a sua presença aqui, Aldo, e poder homenageá-lo também pelo seu papel, não só de articulista da revista, mas como de diretor aqui da Codeplan, que foi exemplar, e eu entendo que a Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais, eu acho que nunca produziu tanto na história dela, e eu queria parabenizar, através de você, as suas equipes, os membros da sua equipe. Tá bom, Aldo? Bom, os dois temas, né? Sustentabilidade e inovação. A revista sobre sustentabilidade, ela nasceu como, de certa forma, uma continuação do tema que nós tínhamos tratado anteriormente, que era o tema da água, muito focado, não é, muito inspirado no Fórum Mundial, não é, das Águas, que ocorreram aqui no Distrito Federal, em meados do ano passado. Foi um evento extremamente marcante pelo seu tamanho, pela diversidade de temas tratados e pela relevância internacional, não é, num evento desse porte. Nós fizemos um número especial específico sobre essa temática e decidimos, não é, tratá-la de forma um pouco mais detalhada e um pouco mais ampla também, com foco
mais multidisciplinar e talvez tematicamente mais diverso nessa questão da sustentabilidade no número seguinte. Então, o número 19, que a gente está lançando hoje, sobre sustentabilidade, ele é uma sequência natural da edição especial que nós tínhamos feito, que aí sentia um olhar muito mais voltado para a água. Esse número trata a questão da sustentabilidade na sua perspectiva multidisciplinar, multitemática, multifacetada, que orienta também, não é, a construção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que é um elemento também inspirador, né, para essa revista. Ou seja, o GDF se dedicou enormemente a se inserir nessa discussão sobre a construção desses indicadores associados às metas, e a revista traz um pouco dessa discussão também. Mas ela vai além, né? Ela trata de questões como provisão de sistemas de serviços ecossistêmicos, ela fala de novo do fórum e dá um apanhado geral do fórum, fala de sistemas de modelagem de antropização da paisagem, ou seja, da intervenção humana na paisagem do Distrito Federal, fala de energia solar, fala de comportamento, não é, uma pesquisa que a gente fez aqui na Codeplan, que media, não é, as intenções e os comportamentos manifestos das pessoas e declarados sobre elementos, não é, da sustentabilidade. Então, assim, eu acho que ela traz essa visão que é muito particular da área interdisciplinar, multitemática e muito atual, né? Então, acho que a revista cumpre essa função muito bem ao tratar dessas diferentes temáticas. Já a discussão sobre inovação, ela encerra, não é, é o último número do ano de 2018, é o número 20 da revista. E aí ela, ao trazer, não é, a discussão... Desliguem os celulares, né, doutor? A mesa está se comportando, não está dando o exemplo, né, de como... É a vida, né, Aldo? Tocado, pronto. É algum app, né? Que, bom, sei lá. Então, assim, a ideia, né, dessa revista foi, obviamente, deixar um debate sobre inovação para o futuro, não é? A gente não tem como pensar a melhoria da qualidade dos serviços públicos, da governança, das políticas públicas, sem inserir nessas questões o tema da inovação e como gerar inovação nesses setores, as ferramentas, as necessidades humanas e tecnológicas que se exigem, não é, para que o Estado possa, de uma certa forma, acompanhar aquilo que acontece na sociedade. Eu acho que uma coisa que a gente tem percebido muito no Brasil, mas também em boa parte do mundo, é essa defasagem que existe entre a inovação que ocorre na sociedade e o Estado depois tentando correr atrás para absorver esses elementos de novidade que estão surgindo em tempo real na realidade das nossas sociedades e da nossa economia hoje em dia. E aí a gente se depara com entraves, com dificuldades da própria natureza do Estado, que tornam difícil a incorporação da inovação, né? O Estado não foi feito para inovar. De certa forma, a lógica da burocracia não é uma lógica de inovação, é uma lógica de manutenção dos procedimentos, de observação das regras, estrito sensu, de aversão ao risco, não é? De controle, de fiscalização. A lógica do Estado não é a lógica da inovação. E aí a gente vive um momento, portanto, de grande transformação, e uma transformação obrigatória do Estado, porque a população cada vez mais espera serviços de qualidade, serviços eficientes, serviços rápidos, que só a inovação pode trazer com os aparatos, as ferramentas tecnológicas necessárias e com o capital humano necessário. Nosso Estado também não é desenhado para inovação no que tange seu capital humano. A gente tem muito mais, sei lá, controlador e advogado bem remunerado do que programador e pesquisador bem remunerado na estrutura do Estado. E se você imagina inovação como pesquisa, desenvolvimento,
você precisa reverter essa balança para ter cada vez mais pesquisador e programador bem remunerado no Estado. Eu não vou dizer menos controle, também não vou tão longe, mas um pouco mais balanceado, né? Acho que a gente vive um processo aí de um desequilíbrio muito grande que prejudica principalmente o cidadão na ponta, não é? Que não recebe serviço de qualidade, que se frustra cada vez mais com a lentidão, não é, do processo estatal e de governança, não é? E vê sua vida piorada, né, no que tange elementos que já poderiam estar muito melhor, como transporte público, dadas as tecnologias que estão postas, como atendimento médico, como educação, tudo ainda caminha muito devagar. A resistência à mudança dentro do Estado, e eu falo isso agora de experiência própria, né, é uma coisa assustadora. As pessoas odeiam mudar, as pessoas odeiam mudar, e odeiam quem propõe mudança. E odeiam quem muda as rotinas, odeia quem tira da zona de conforto, sabe? Isso, essa é a minha experiência no Estado. A resistência para quem quer fazer diferente é muito, muito grande. E isso é um pecado, mas é um pecado, é uma briga que tem que ser enfrentada e travada. E eu acho que esse número traz excelentes exemplos dessas brigas, né? Excelentes exemplos de casos aí de sucesso que conseguiram, não é, reverter essa lógica perversa da burocracia de manter o status quo ao invés de pensar em aprimorá-lo. Então a gente tem artigos aqui muito interessantes sobre diferentes temas. Eu acho que aqui está mais fácil, né? Sobre inovação e ensino, a experiência do IFB. Agradeço aqui enormemente a presença do reitor do Instituto Federal de Brasília, que é uma instituição que eu admiro muito, inovadora na sua própria proposta de existência e na forma como ela se organiza. Então, eu acho que é um caso muito interessante. Uma discussão extremamente importante do Pedro Cavalcante sobre inovação no setor público, que nos dá um apanhado mais teórico e conceitual, e de alguns casos, não é, Pedro, sobre exemplos de inovação. O Guilherme Almeida também, que é outro inovador por natureza, lá da ENAP, não pode estar aqui hoje, mas desenvolvi ali um trabalho muito interessante no laboratório de governança que eles criaram. Então, ele traz também uma discussão sobre a inovação no setor público e como é que o Estado pode fomentar a inovação. Tem um debate que nós começamos aqui na Codeplan e que já começa a ter alguma reverberação em outros estados, que é a construção de um sistema de informação estatística, ou seja, um sistema de compartilhamento de dados e de integração de bases de dados dos governos estaduais. A gente trabalha aqui, obviamente, no DF, então tem um relato dessa experiência. O Biotic, não é? Agradeço enormemente a presença do Ideraldo aqui, um papel central dentro desse do fomento, não é, a esse ecossistema aqui no Distrito Federal. O Biotic, eu acho que é um grande passo adiante que nós damos coletivamente, então interessante trazer a sua experiência também, e a experiência também da Tatiana Novaes, lá da Fiocruz, na discussão de redes, não é isso, Fabiana, que você traz para a ideia de inovação via redes na melhoria de políticas públicas, não é? Então, um debate também extremamente interessante. Os dois números da revista são esses. Eu convido todos a ler. Eu queria convidar a Eliana Kátia para vir sentar aqui na frente, porque eu coloquei todos os articulistas. Tem uma cadeira aqui, Eliana, vem para cá, Kátia, que aí eu aproveito também e faço um agradecimento especial a... Não. Senta ali. Vamos seguir, Aldo, por favor. Pô, o Aldo é gentil demais, é isso. Não, eu só queria fazer o seguinte, era que, como você chegou um pouquinho depois, eu estava só explicando, que acho que eu queria passar a palavra para todos os articulistas depois, para falarem, e entrevistados, para falarem um pouquinho, né, da sua colaboração, então por isso que ficava mais fácil fazer isso dessa forma, né? Em vez de convidar todo mundo para vir sentar aqui, não ia sobrar quase ninguém do lado de lá, ia ficar muito chato, então eu preferi fazer dessa forma. Queria agradecer
aproveitar que a Kátia chegou e fazer um agradecimento especial aos nossos 2 entrevistados desses números, né? A Kátia nos deu a honra de ser a entrevistada na revista sobre sustentabilidade. Ela tem um trabalho exemplar, premiado, à frente do SLU, um passo, como o governador Rodrigo Hollenberg gosta de dizer, civilizatório, não é? De fechamento, não é, o encerramento das atividades do lixão na estrutural e criação do aterro sanitário em Samambaia. Eu acho que isso foi uma coisa que te consumiu muito intensamente, né, Kátia, e que eu acho que foi um trabalho maravilhoso, para além de todas as outras atividades que o SLU faz e fez muito bem nessa gestão. Então, eu queria te agradecer pela entrevista e também aproveitar para te parabenizar pelo sucesso da tua gestão. E o entrevistado no número sobre inovação é o Thiago Jarjur, que não pôde estar presente, mas o Thiago teve um papel também muito exemplar, muito importante, no Biotic e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Cedeste-MID primeiro, na área de trabalho, não é? E depois na Secretaria de Desenvolvimento, sempre um defensor muito contundente, não é, da necessidade do Estado inovar, de aumentar o acesso à informação. Então, um colega que realmente se dedicou muito ao tema, e eu fiquei muito feliz que ele aceitou dar essa entrevista, que deu tempo dele dar a entrevista, porque tinha que esperar terminar o período eleitoral, eu vou falar disso daqui a pouco, para que ele pudesse colaborar com esse número. Então, no final das contas, deu tudo certo, e eu acho que a gente representou muito bem nesses 2 números as pessoas que, de fato, trabalharam com essas questões e colaboraram, deixaram sua marca na discussão sobre essas temáticas aqui no Distrito Federal. Por último, eu vou só fazer uma justificativa breve do porquê o lançamento das 2 revistas agora, por que demorou, por que atrasou. Atrasou porque, no período eleitoral, nós não lançamos as revistas, não é? Elas poderiam dar alguma margem, não é, para se pensar em uma propaganda dos atores aqui envolvidos, e a gente queria, obviamente, evitar qualquer tipo de mácula a esse processo de criação que foi tão rico e tão bonito e que nós aprendemos muito. Então, por isso que acabou atrasando, ficou agora para essa última semana do ano, mas eu fico feliz demais que vocês tenham podido vir, que os números estejam prontos, que eles estejam tão ricos, e que nós vamos lançar as versões impressas muito em breve. Eu acho que daqui a uma semana, 15 dias, alguma coisa assim, não é isso, Ana? A gente já está com elas para distribuição, como a gente sempre faz, né? Para os articulistas, para os diferentes órgãos envolvidos, para as universidades, para as instituições de produção de conhecimento e informação aqui do Distrito Federal. Era isso, desculpa que eu me estendi um pouco, mas foram 2 revistas que eu tive que falar, 2 revistas que eu gostei muito de participar. Tenho também a alegria de dizer que sou articulista de ambas. Acho que foram as únicas que eu participei como articulista nessa minha gestão, ao contrário do Aldo, que participa de absolutamente todas. E eu vou passar a palavra para ele, então, para os seus comentários. Aldo, obrigado, viu? Obrigado, presidente Lúcio. Agradeço a gentileza de Lídia Barbosa, falar um pouco dos objetivos, né, de desenvolvimento sustentável. É bom tê-la de volta, Lídia. Pois é, eu agradeço, Lúcio. Eu vou, só um ponto antes, eu vou deixar o pessoal da Codeplan por último, tá, pessoal? Porque aqueles que precisem, talvez, sair por conta de uma agenda, fiquem completamente à vontade. Já fica aqui meu agradecimento também pela presença, tá? Então, eu fico muito feliz em poder contribuir, voltar a escrever na Brasília com debate novamente. Nós escrevemos, eu trabalho no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e nós escrevemos numa equipe de 4 pessoas essa experiência de como foi sobre o Fórum Mundial da Água. O PNUD, o Programa das Nações Unidas, ele é responsável por divulgar os objetivos do desenvolvimento sustentáveis. E quando o Brasil decidiu sediar o Fórum Mundial da Água, o PNUD foi parceiro da Agência Nacional de Águas num projeto. E qual que era a principal questão do governo brasileiro à época?
porque eles queriam ampliar a participação social dentro da discussão e também integrar o Fórum Mundial da Água com a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí, num primeiro momento, o PNUD trouxe uma plataforma que chama Plataforma Your Voice, que todo o mundo, as pessoas do mundo inteiro poderiam se conectar e discutir assuntos e temas que foram, a partir desse debate, selecionados para nortear toda a organização do Fórum Mundial da Água. Então, foram feitas 3 etapas. Primeiro, a discussão, aí depois a seleção e a escolha dos temas que nortearam o fórum, e depois uma terceira, a discussão de projetos com a população, incorporando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nessa plataforma passaram mais de 100 mil pessoas do mundo inteiro, mais de 40 países participaram, eram moderadores de diversos países também, e várias temáticas, várias formações. Então, foi um processo de construção muito gratificante, que a gente trouxe também essa plataforma, essa incorporação de uma tecnologia que uniu participação social e tecnologia. E depois, em seguida, como Brasília estava sediando o fórum e já tinha toda uma preocupação de divulgar e de incentivar a participação da população, nós fizemos, em parceria com a Assessoria Internacional do Governo do Distrito Federal, no Planetário de Brasília, ao lado do onde estava realizando o fórum, o Planeta ODS, onde a gente fez todo um designer do espaço e apresentamos para a população diversos projetos, experiências. Então, foi um espaço de troca intergovernamental, envolvendo várias agências multinacionais, agências. Também tivemos participação de Itaipu, do pessoal da Unesco, também divulgou o Relatório Mundial da Água. Então, foi um espaço em que a gente pôde fazer toda essa troca com a comunidade local de Brasília. Obrigado, Lídia. Tatiana, por favor, falar um pouquinho da sua experiência com as redes sociais lá na Fiocruz, não é isso? Então, agradeço imensamente o convite, a parceria com a Codeplan, o professor Aldo, que sempre está lá com a gente. Então, eu venho acompanhando esse processo de governança territorial local, né, aqui do Distrito Federal, que chama Rede Social Local. E as pessoas se perguntam, né, o que é essa rede social local? Será que é algo virtual? Não, é um grupo de pessoas que se reúnem mensalmente para discutir os problemas do território. E nesse território é onde há a integração das políticas públicas, né? Que geralmente as políticas públicas são muito setoriais, né? A saúde com as redes de saúde, a ciência social com a ciência social, né? A educação com a educação. E ali naquele lugar, né, de diálogo, as pessoas, né, tanto os servidores públicos como associações, né, grupos organizados, eles discutem como melhorar a implementação da política pública, né, e melhorar os fluxos de atendimento para a população, né. Um assunto que eles discutem bastante, essas redes, né, são 19 redes aqui no DF, né, com uma experiência de mais de 11 anos, né, de existência, igual Ceilândia agora fez 10 anos, Brasilândia tem 11. Eles começam a reorganizar o fluxo de atendimento, por exemplo, a pessoas vítimas de violência, né. Então, isso diminui a violência institucional, né, no caso da pessoa que é vítima, que sofreu algum tipo de violência, ficar repetindo várias vezes, né, o processo de violência. E também ajuda na reconquista de espaços públicos. Então, por exemplo, a rede de Santa Maria, ela conseguiu a abertura de um CAPS, por exemplo, álcool e drogas, né? A rede da Ceilândia ajudou na construção da Escola Parque da Ceilândia, que ia ser fechada, ia ter a construção de 2 grandes torres, e eles conseguiram fazer a Escola Parque, que hoje atende mais de 2.000 pessoas. Outra conquista importante foi a rede São Sebastião, que conseguiu que não houvesse o fechamento da casa de parto, né, que é a única casa de parto do Distrito Federal. E, além de tudo, ajuda a reorganizar o fluxo intersetorial, né, dentro do território, e várias ações, né, de proteção a vítimas de violência.
A Fiocruz vem acompanhando essa experiência desde 2013, né, que ela ajudou a organizar o primeiro encontro de redes, e no ano passado a gente organizou o segundo encontro de redes, que a gente mapeou, né, como elas funcionam, o que elas fazem, né, e fez um encontro ali para meio que compartilhar essas experiências. Recentemente, agora, a gente conseguiu um edital para poder contratar pessoas também para poder conhecer mais, né, esse trabalho nas redes, conhecer essas narrativas. Além disso, a gente vai, além da construção de narrativas, a gente vai, como resultado, como produto, a gente quer que tenha um curso à distância para que esse mecanismo de governança seja reaplicado em outros territórios, né, no Brasil. Então, a gente está bem feliz com esse financiamento. E aí é um mecanismo de participação social bastante importante, né, que já existe e que independe do GDF, independe, apesar de ter várias pessoas do setor público, independe da Fiocruz, e que ela existe porque ele é muito resolutivo, né? Então, é uma experiência altamente exitosa de governança territorial, mas ainda existe de caráter oficioso. Então, o governo ele sabe que aquilo existe, mas aquilo não entra como um mecanismo mesmo do administrador regional, por exemplo, e as reuniões e também participar e ver como que, apesar de que alguns administradores regionais participam, mas não é de praxis que isso aconteça. E agora, né, vou aproveitar esse momento aqui do microfone com algumas pessoas, a gente está construindo a Conferência das Cidades, né? E aí, na Conferência das Cidades, a gente criou um mecanismo de participação, que são as conferências locais, que a gente tem até o final de abril. Então, para construir propostas para a Conferência das Cidades, né, que a gente tem a primeira etapa, que são as conferências locais, depois por unidade de planejamento territorial, depois a conferência distrital. Basta reunir 15 pessoas, né, no seu local de trabalho para discutir, que ela pode ser tanto temática quanto territorial. Construir até 4 propostas, né, e essas propostas elas já vão direto para a conferência distrital. É bem importante isso, a gente garantir vários mecanismos de participação social, de garantia da democracia, para a implementação das políticas públicas, e o ano que vem vai ter a discussão do plano diretor aqui também, de Brasília, né? E aí é bem importante que a gente se reúna, converse lá no Instituto Federal, né, em todos os espaços, né, para construir propostas para essa Conferência das Cidades e garantir esse espaço de participação democrática. E quem não conhece as redes, né, fica sabendo quando acontece a reunião da rede de onde vocês estão, né, esse mecanismo de territorialidade, para também discutir e se inserir dentro desse mecanismo, tá, de governança. É isso. Vamos lá, Ideraldo, falar um pouquinho sobre a experiência do Biotic, não é isso? Bom, antes de mais nada, quero agradecer à Codeplan pela parceria, ao Lúcio, ao Alexandre, ao professor Aldo, né, que está participando com a gente aí do nosso projeto do Brasília Living Labs, né? A gente está trabalhando no parque muito com a questão da parceria, e o IFB também é um parceiro nosso que está lá junto dentro do projeto, né? Bom, o artigo nós escrevemos junto com a nossa equipe lá que vem trabalhando, Natália e Guilherme, que são inclusive da Secretaria de Planejamento, estão trabalhando com a gente numa cooperação que a gente tem lá com o Renato Brau, muito efetiva, desde o nascimento do projeto do Biotic, né? E também do Mário Lima, que é o presidente da Biotic S.A. Eu hoje estou lá responsável pela diretoria de negócios, ciência, tecnologia e inovação, né, com esse trabalho de fazer a articulação dos parceiros e construir os projetos do papel da Biotic como agente de inovação, né? Está aí o título do nosso artigo, né? Biotic, agente de inovação, capaz de gerar desenvolvimento e externalizar soluções disruptivas, né? Como bem falou aqui o professor Conciani, né, a inovação ela é um processo e você vai agregando valor aos produtos, aquilo que está sendo desenvolvido. E também tem as inovações disruptivas, né, e a gente tem a expectativa de que o parque também seja um ambiente para criar essas disrupções, essas soluções que vão mudar a forma como a gente vive, como a gente trabalha, como
como acontece, né, as coisas no mundo em que vivemos. Bom, basicamente um parque tecnológico ele é um ambiente para encontro, ou seja, é um espaço para que a academia, o conhecimento, ele possa encontrar parceiros na iniciativa privada para desenvolver negócio. E aí, como a iniciativa privada costuma dizer, inovação é nota fiscal. Recurso que entra no caixa. Então, mas quando a gente fala em inovação no setor público, a gente tem que olhar impacto, né? Olhar o resultado daquilo que pode ser mensurado economicamente, não só a questão da nota fiscal. O parque ele foi desenhado, o Biotic, para ser esse ambiente de encontro e para trazer uma nova solução em termos de desenvolvimento desses ambientes no Brasil. Nós temos vários parques no Brasil que são exemplos, como o Porto Digital, em Recife, onde tem mais de 270 empresas instaladas, gerando já mais de 1 bilhão de faturamento. Nós temos o caso do ecossistema de Florianópolis, que já responde por 30% da economia local, só com empresas de tecnologia, trabalhando o desenvolvimento de soluções. Então, Brasília não poderia deixar de ter esse ambiente com esse pensamento, com essa construção de desenvolvimento e de apoio a essa conexão entre a ciência e tecnologia que está sendo desenvolvida na academia e a inovação que tem que chegar dentro dos negócios das empresas, né? Então, a oportunidade de trabalhar nesse projeto junto lá na TerraCap, junto com o presidente Júlio César, desde da origem do Biotic, né, quando nasceu, trazendo a conexão da vocação do DF, incluindo bio ao projeto inicial do Capital Digital, e aí transformando em Biotic, né? Trazendo biotecnologia com a tecnologia da informação e comunicação, potencializando todo o desenvolvimento de soluções para o Distrito Federal. Dentro desse contexto, nós desenhamos 2 projetos, um chamado Brasília Living Labs, que é um trabalho que a gente está fazendo junto com o Parque Tecnológico da UNB para criar, como o professor falou, os hackathons, né? A ideia é ter um ambiente dessa conexão permanente das soluções, trazendo a sociedade para participar do processo, as empresas também para discutir as soluções inovadoras, criando um ambiente em que as discussões possam trazer soluções para o Distrito Federal em 3 linhas: cidade, cidadania e educação. E aí trabalhando com grupos de professores, pesquisadores, coordenando esse trabalho de conexão com as empresas e com a sociedade, né? Além disso, a gente está trabalhando um outro projeto que a gente chamou de Acelera DF, que tem 4 linhas. A primeira delas é capital, ou seja, a gente precisa ter recursos para investir nas empresas que estão inovando. E aí a ideia é constituir um fundo de investimento em participações, com apoio da nossa Fundação de Apoio à Pesquisa, assim como já acontece, a FAPESP faz isso muito bem em São Paulo, com apoio da FINEP. A FINEP é uma investidora desses fundos, então a ideia é a gente conseguir trazer recursos, criar um fundo de pelo menos 100 milhões para aportar em capital nas empresas, já com base no novo marco legal da inovação, né, que em maio foi aprovado aqui a Lei de Inovação do Distrito Federal, mais dos importantes avanços conseguidos neste governo, né. Na parte, além do capital, a questão de talentos, reter talentos no Distrito Federal é muito importante. Nós estamos trabalhando um projeto, junto com a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, nos moldes do RAI, pesquisador na empresa, que é feito pelo CNPq, para que a gente possa, a FAP já reservou para os próximos 2 anos 18 milhões no seu orçamento, para que a gente possa reter talentos aqui e atrair novos talentos, novos mestres e doutores para o Distrito Federal, para estar trabalhando junto com as empresas. Além do capital, do talento, a gente quer também oferecer infraestrutura. E aí, em parceria com a TerraCap, buscar espaços em que a gente possa colocar ambientes como a gente montou no Parque Tecnológico, para a aceleração das empresas, para conexão, para fazer essa conexão entre empreendedores e as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, e também para que seja fomentado o processo de geração de novas empresas. Nós estamos num projeto em parceria com o IFB, com a UNB,
com os parceiros que estão lá no Parque Tecnológico, junto à FINEP, para desenvolver o programa Centelha, que vai ajudar a gerar novos empreendimentos aqui no Distrito Federal, a partir de um aporte inicial de 60 mil a projetos que tenham, no máximo, 12 meses, empresas que tenham, no máximo, 12 meses de criação. Além disso, outra vertente que é a parceria. Nós estamos estabelecendo parceria com várias instituições. Na semana passada, nós assinamos com o SERPRO, para que ele também participe desse processo e venha se conectar nesses ambientes, para que a inovação aberta possa chegar e renovar as suas estruturas, né? Além disso, uma outra parceria que a gente tem forte é com a Embrapa, dentro do Pontes para a Inovação, onde, além da Embrapa, está a Biotic, está o Cedro, que é um fundo de investimento nas empresas aqui do Distrito Federal, pega a região Centro-Oeste e eles têm uma atuação especial aqui no Distrito Federal. A SP Ventures, que também é uma investidora, a Aceleratos, que é uma aceleradora, e a Cotidiano, num trabalho conjunto de seleção de empresas que, ao final do processo, vão ser apoiadas com recursos dos fundos de investimento. O que é a nossa visão? Nós não precisamos, enquanto governo, selecionar esses negócios. O ideal é que a iniciativa privada faça essa seleção e faça a seleção natural de quais são os melhores projetos que têm chance de ter viabilidade econômica, né? E aí, nessa parceria, a gente traz para dentro do Parque Tecnológico aqueles projetos apoiados. Basicamente era isso, gente. Agradecer mais uma vez, agradecer a parceria, professor Conciani, né, com o IFB, que está lá dentro com a gente, né, e muito obrigado. Obrigado. Prazer. Cássia, você fala um pouquinho? Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade. Em meu nome, em nome do professor Henrique Roig, do Instituto de Geociências da UNB, que também foi autor desse artigo. O artigo ele surgiu de uma ideia e de um projeto de pesquisa maior que visava pensar na segurança hídrica para as áreas urbanas, para as cidades. Então, a partir disso, a gente começou a pensar como que a gente podia fazer para chegar nisso, para não se pensar apenas no sentido de abastecer e de levar água até a casa das pessoas, mas no sentido de manter e dar continuidade ao ciclo hidrológico, que a água continue sendo fornecida pela natureza. Então, a partir disso, a gente começou a pensar nos serviços ecossistêmicos, que são os benefícios que os ecossistemas, que a gente, né, tira dos ecossistemas. E, como era na área urbana, a gente começou a pensar como que a gente podia fazer isso, porque é uma área muito dinâmica e complexa para se analisar. Então, a partir daí, a gente começou a estudar a morfologia urbana, que é a forma das cidades, por meio dos tipos de estruturas urbanas. Então, a gente dividiu a cidade de acordo com a similaridade entre os tipos de material de cobertura, entre as características físicas e a funcionalidade. A partir daí, então, a gente conseguiu entender e dividir dentro dessas classes como que os serviços eles estavam sendo fornecidos nessas áreas. Com isso, a gente conseguiu obter em quais áreas da cidade a gente tem determinados tipos de serviços. No artigo, a gente trabalhou com 3 serviços, que foi área verde, escoamento superficial e potencial de alagamento, de áreas de alagamento. Então, é entender como que a cidade ela se coloca, as características físicas, primeiramente, e depois entender os tipos de estruturas, para poder compreender o que a gente pode ter em que tipo de lugar, o que aquele padrão já característico daquela área pode aguentar, e quais os impactos que essas áreas, e depois que a gente tem esses resultados, eles podem ter. Então, a partir do estudo que mostrou a realidade num determinado período de tempo, a gente consegue também projetar cenários e se pensar uma cidade para o futuro. Então, a partir disso, a gente tirou, vou falar apenas um resultado rápido, para não tomar mais do tempo, que foi que a área que ocupa a maior parte da habitação do DF, cerca de 8%, e que tem 50% da população, é a que possui a mais baixa capacidade de serviços ecossistêmicos. E a maior parte da população, ela tem a menor parte da população é que se beneficia diretamente dos serviços ecossistêmicos, por causa dessa constituição das áreas em que elas estão inseridas. Então, o trabalho tratou um pouquinho disso.
com o viés nos serviços ecossistêmicos hídricos. Obrigado. Pedro, por favor. Bem, bom dia a todos. Vou falar rápido. Todo mundo diz aqui que vai falar rápido, mas pouca gente fala rápido. Mas eu vou tentar e trouxe um papelzinho. Acho que é muito professor, né? Então o professor tem costume de falar bastante. Agradecer, Lúcio, agradecer a Codeplan pelo convite de participar e também pela iniciativa. Esses dois temas são muito interessantes, importantes e ainda são desafiadores e tornam um pouco até assustador a gente estar discutindo esses temas como importantes em 2018 e 2019. Né? Aí ontem me lembrei de um Twitter do presidente Trump, que ele fazer piada de ter saído do Acordo de Paris, né? E aí ontem ele justificou a saída do Acordo de Paris porque teve uma nevasca no norte dos Estados Unidos e ele alegou que essa nevasca justificou a economia de 3 trilhões para os Estados Unidos. Ou seja, um problema altamente complexo, simplificado pelo seu dirigente. Então, quando o Lúcio comenta, e ele está correto, sobre as barreiras de processos de inovação estarem muito atrelados à burocracia, também tem muitas barreiras do ponto de vista de entendimento da complexidade dessas questões de sustentabilidade e inovação. Então, esse tipo de iniciativa e esse nosso esforço de construir conhecimento e capacidade de inovar e de fazer política pública para a sustentabilidade não é nada fácil e tem que ser contínuo. Né? E nesse livro, nesse livro que a gente lançou no fim do ano passado, e que eu também fiz um lançamento aqui, a gente procura justamente posicionar o tema da inovação no setor público, que muitas vezes é simplificada ou é vista de forma muito estigmatizada. Né? O papel do Estado é um papel fundamental e os comentários dos professores anteriores a mim mostraram isso. A importância das políticas públicas, seja de formação de capacidade de capital humano ou de incentivo e catalisação, o papel de catalisador do setor privado é fundamental. Então, nesse livro, o que a gente faz é uma tentativa e um esforço, no artigo eu sintetizo isso, de entender quais são essas funções do Estado na inovação. E elas são diversas. Elas são de restrição, sim, seja para o mal, que é o caso da burocracia, ou para o bem, com código de ética de pesquisa. Ela é no sentido também de criar condições de formação de capacidade para inovar, de catalisador, mas o setor público tem sido caracterizado também por um agente de inovação. E nesse período de dificuldade dos últimos 4 anos, GDF que o diga, né, pelas restrições, mas no governo federal principalmente, o que a gente observa é uma incorporação dessa agenda muito forte. Então, o meu próximo livro, que a gente lança no começo do ano que vem, ele tem um foco em métodos de inovação. Então, são 20 casos espalhados pelo Brasil em diversas áreas de política pública, onde as pessoas implementam métodos inovadores, seja ágil, seja design thinking, etc., que constroem inovações, né? E muitas dessas inovações, o que me chama muita atenção, Lúcio, é que a mesma barreira que é a burocracia é também o empreendedor de política pública. Né? A despeito dessa diversidade, dessa conjuntura que vivemos, né, o tema inovação entrou na agenda e entra muito em função da média e baixa burocracia, ou seja, aqueles que estão no dia a dia da burocracia que desempenham a função de manter o tema na agenda. Só a título de exemplo, nos últimos 10 anos, a gente conseguiu mapear num artigo, num survey, 56 laboratórios de inovação, de governo. Né? Desses 56, 80% deles nasceram nos últimos 4 anos. E 4 anos muito difíceis, como eu mencionei. Então, o tema é muito vasto, tem muito espaço para a construção, mas a minha contribuição aqui, e mais uma vez parabenizo a Codeplan por trazer esse tema no debate, no Brasil em Debate, é justamente mostrar que a gente precisa continuar o esforço de entender fenômenos complexos como esse, para fazer com que visões restritas e limitadas, como é o do presidente Trump, né, sejam superadas pela ciência e pelo conhecimento, porque só assim, de fato, que a gente vai conseguir construir capacidade inovadora no setor público. Então, mais uma vez, agradeço e parabéns para vocês pela iniciativa. Cátia, você fecha para a gente? Obrigado, viu? Obrigado, Pedro.
Muito bom dia para todos e para todos. Queria agradecer ao professor Aldo, o Lúcio, esse registro que tem sido feito das inovações e das questões que são relevantes. É importantíssimo, Lúcio. Eu te parabenizo assim, e fico muito honrada de a nossa experiência no encerramento do segundo maior lixão do mundo tenha tido espaço na questão da sustentabilidade. Tanto o tema da inovação, da sustentabilidade, como a frase do Lúcio na capa dessa revista são o que me mobilizam. Eu tenho a impressão assim, o papel do gestor público é reduzir a desigualdade social. Nós temos que reduzir. Nós estamos investindo 50 milhões nos catadores do DF. Se você fizer as contas e ver quanto custa por pessoa, o custo de você tirar uma pessoa da desigualdade total é altíssimo. É uma ignorância muito grande a gente não ter uma sociedade mais justa. Isso dá um impacto que, realmente, nós, para fecharmos o segundo maior lixão, a gente investiu 82 milhões, sendo que o aterro foram 30 milhões. O restante a gente está construindo equipamentos, comprando, contratando os catadores, inserindo. Estamos com 34 servidores envolvidos nesse processo de trazer os catadores para o mundo da cidadania. Hoje de manhã eu me atrasei porque a gente teve um grupo espancando o outro. Então, eu estava com... Porque é incrível. Assim, é como... Agora, sexta-feira, que a gente fez o fechamento dos 4 anos da gestão do SLU, os 2 catadores que pegaram o microfone falaram: se a gente não tivesse brigado tanto, se a gente não tivesse resistido tanto, se a gente tivesse conseguido, entre nós mesmos, o diálogo, a gente teria conseguido o que nós conseguimos em 4 anos, em 2 anos, em 3 anos. É muito difícil. A gente está com ações do Ministério Público, do Tribunal de Contas, todo mundo pede tudo, todo dia. Nós temos que responder não sei quantas mil cartas aí nesse período de 4 anos, de querer saber como é que é o detalhe de cada contrato, com cada catador. Porque o que nós temos feito de esforço, de termos técnicos para ir lá, abrir a conta de banco, ajudar a elaborar um relatório, para que ele possa ser um prestador de serviço público, é um esforço, minha gente. Que vocês, assim, o nosso último concurso público no SLU foi em 1990, e foi para gari e varredor de rua. E essas pessoas vieram se capacitando ao longo dos anos, e, principalmente, desculpe a sinceridade aqui, a maior parte das mulheres conseguiram realmente incorporar os cursos, e hoje fazem parte da administração do órgão. Mas nós temos vários servidores que entraram em 90, que já eram uma idade tipo 20 e poucos anos, 30 anos, e que hoje são velhinhos, que ainda não se aposentaram, que estão recebendo um salário de R$7 mil. Você olha, você pensa, a pessoa não consegue se articular, porque foi deixado de lado, foi, mesmo não varrendo mais rua desde 2000, que está tudo privatizado. Então, o registro que eu queria deixar aqui hoje, nesse momento, assim, é uma gratidão enorme da gente estar conseguindo registrar essas nuances da experiência, está conseguindo, e assim, bem devagarzinho, já incluímos. Hoje nós temos contratos firmados que incluem 1.090 catadores, mas ainda tem uns 2.000 aí que estão a ver navios, numa situação ainda muito, muito precária, porque o Estado não pode contratar catador avulso, isso é só concurso público. Nós temos que ter associações cooperativas que sejam preparadas e fazer com que essas pessoas que estão vivendo aí no Cerrado, atrás da UNB, atrás do Banco do Brasil, se organizem e consigam ter documentação necessária para ter um contrato com o serviço público. Não é fácil. Então, eu até acho muito bom que seja mais lento para ser sustentável, porque se entra uma pessoa e vê um monte de falha, fala: minha cara, isso aqui está tudo furado, vou cortar tudo isso, vai acabar tudo isso. Então, a gente tem incluído de uma forma mais lenta, que poderia ser, mas, mesmo assim, 1.090 catadores contratados, não ele individualmente, as cooperativas e associações, foi um sucesso muito grande. E eu queria fazer um registro que, todo lugar que eu vou, falo: mas como é que vocês conseguiram? Depois de 5 décadas, por que vocês conseguiram? Olha, eu vou falar com toda sinceridade. Nós tivemos um governador que falou: eu vou fechar o lixão. Quando ele me convidou, em dezembro de 2014, eu na praia, nem conhecia ele nem me conhecia, ele falou: você vem para fechar o lixão, fazer um trabalho parecido com o que vocês fizeram de Belo Horizonte, eu quero que faça aqui, tal, tal, tal. Deu
todo o apoio, criou um grupo com 17 órgãos do governo, 17. Criança, Secretaria Emater, Meio Ambiente, quer dizer, 17 órgãos do governo envolvidos, um monte de parceiros, um monte. Os nossos principais acusadores, né, os transportadores de dentro da construção civil, entraram na lei, estão direitinho lá, levando caminhão, entrando na fila, depositando o resíduo, pagando. Os grandes geradores, se temos hoteleiro, mesma coisa. A gente coletava gratuitamente. O aeroporto internacional, que cobra R$ 7,00 por um cafezinho. Então, hoje, eles pagam o grande gerador, contratam o serviço prestado, contratam as cooperativas para fazer a separação, né? Assim como todos os grandes geradores. Então, a gente está bastante assim, agradecido de ter conseguido dar o avanço que a gente deu. Ainda tem muito a fazer, principalmente na área de limpeza pública, porque todas as inovações que a gente propôs, que não são poucas, gente, é a coisa mais absurda do mundo. Você vê esplanado dos ministérios e 4 mulheres lá com a vassourinha, dá vontade de chorar, né? Isso é o século XIX. Então, assim, o edital que nós lançamos em 2016, que não conseguimos até agora, é tudo mecanizado. Pintura de meio-fio, você vê os nossos trabalhadores agachados durante 8 horas. Pensa em você, agachado com um balde de cal, com a brocha, fazendo assim, plá, plá, esparramando na grama, no chão, no asfalto. Né? O único contrato numa área que foi na nossa gestão já está tudo mecanizado. É a vaquinha que sai pintando aquele negócio. Nos novos, está previsto para todo o Distrito Federal todas essas inovações tecnológicas e utilização das pessoas, ampliando a quantidade de serviços. Não é para demitir, Gari, mas é para profissionalizar e, com isso, a gente conseguir atender com uma frequência maior e etc. Eu acabei falando de coisas até que não está na entrevista, mas é porque eu estou muito emocionada, muito gratificada. Eu queria, mais uma vez, agradecer a Codeplan da gente poder deixar esse registro aí. Muito obrigada. Muito obrigado, Cátia. A gente está com o horário um pouco adiantado, mas eu vou só passar a palavra para os colegas aqui da Codeplan para falar um pouquinho do sistema de informação estatística e depois a gente fecha com a fala do Aldo e a minha fala de encerramento. Então, eu vou passar a palavra para o West. Agora, só um ponto antes, para a equipe, 1 minutinho só, tá, gente? As dificuldades são grandes para inovar, para discutir sustentabilidade, mas você vê o brilho nos olhos das pessoas que falam disso, né? Então, ficou aqui muito claro que, apesar do custo, né, fazer a inovação, empreender a inovação é muito gratificante para quem o faz, né? Isso está ficando muito evidente com a fala de todos. Então, eu passo para vocês, vocês façam a última apresentação e a gente encerra, tá bem, Aldo? Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao Lúcio, né, porque o CDF, na verdade, é um projeto que já vinha sendo tentado já há algum tempo no próprio governo do Distrito Federal e não foi possível. Nós falamos de inovação, né? Como que nós vamos tratar de inovação, das transformações, sem tratar os dados? E como que esses dados vão servir para que eles sejam inseridos dentro de uma política pública, né? Então, o CDF ele nasce justamente na necessidade de informações de parte a parte, de um ambiente de troca, de um ambiente colaborativo, de construção coletiva, onde a gente tem uma plataforma que a ideia, professores, é justamente, né, fazer uma visualização desses dados de forma amigável, para que você possa ter, num retrato gráfico, a possibilidade de você ver os dados de forma que possa ser utilizado, né, lá no instituto, na universidade. E nós temos certeza que, quando você tiver conhecimento do CDF, você vai colocar lá no livro de inovação, porque a gente partiu, o Alexandre vai detalhar, mas a Cláudia também, de um processo até desse ambiente de restrição que a colega da SLU colocou, desses desafios, né? Então, a gente investiu exatamente nas equipes, nas pessoas. O CDF, na verdade, é apenas a primeira camada daquilo que a Codeplan faz, ou seja, todas as pesquisas, todos os dados que estão ali representados são resultado do que está sendo feito lá no back-office, ou seja, o que está lá atrás.
seja na PED, seja na PIMAD, seja nas suas cartas gráficas, seja nos seus dados que são consolidados nas suas pesquisas socioeconômica e PIB. Então, vocês vão perceber que o CDF ele é uma ferramenta de inovação, para inovação e para contribuir para o desenvolvimento das políticas públicas. Porque eu não conheço, né, eu já estou há 35 anos, nenhum gestor que vá fazer um desenho de uma política que não tenha que desenvolver, pelo menos, alguns indicadores de resultado de acompanhamento dos seus projetos. Então, vou passar a palavra para o Alexandre, que vai falar, basicamente, da Cláudia, né, porque tem uma parte aí importante, que é a parte de articulação que ela vai dizer. Deixa eu zerar também. Olha, a experiência do CDF trouxe duas coisas super importantes que eu queria destacar aqui, e já como fechamento de um trabalho que eu venho aqui assessorando o Lúcio, né, com um trabalho que o Lúcio implantou nessa gestão dele. Então, eu vejo também, Kátia, você me conhece, né, estou emocionada também. Então, o CDF, Pedro, eu queria chamar muito por conta desse estudo que você tem feito. Ele nos deu, para a política pública, ele nos deixou 2 legados. Isso é uma percepção minha, de todos nós, que eu gostaria de citar. O grande legado foi o planejamento e organização de uma política pública. Já existia uma ideia e tal, porque o planejamento é a organização para a implementação, e ele foi implementado. E isso é uma coisa que foi um legado super importante. E aí eu queria dizer sobre isso, que foi um aprendizado, viu, Lúcio, trabalhar com você, que você consegue fazer mais com menos, que eu acho que é uma coisa super importante, que deve se inovar na política pública. O Lúcio consegue, eu vou falar com ele, porque eu admiro todos vocês que estão aqui, pessoas, especialistas, todos os técnicos da Codeplan que trabalham envolvem, mas a gente tem nortes, e a gente segue nortes, e teve um norte que foi sempre fazer mais com menos, porque a gente realmente não tem no governo, não tem no Brasil, aqui nós não temos mesmo dinheiro. A outra coisa foi a sensibilidade em lidar com as instituições, e as vaidades institucionais são grandes, as vaidades institucionais e pessoais. Foi um aprendizado muito grande, porque você soube lidar com isso muito bem, para extrair. E, com isso, você conseguiu implementar a implementação de uma ideia, que foi a sensibilização de todas essas instituições, que existe um comitê e tal, a objetividade no trato com essas instituições, e a disciplina, a objetividade e a disciplina, porque, presenciando todas, e no governo há muitos anos, a gente está cansado de ver reuniões homéricas, sei que a gente discute, sexos dos anjos, e a gente não extrai. E você me ensinou a capacidade de extrair. Essa objetividade aprendi muito, tenho aprendido. E eu sei que você sofre com meu lado prolixo de ser, que eu vou aprender ainda. E o planejamento, envolveu o planejamento, que é o levantamento de dados e da informação para o planejamento. Eu já trabalhei muito, a gente já implementou muitas coisas ao longo do tempo, mas eu aprendi muito na Codeplan a coisa do dado, da pesquisa, da informação, entendeu? Para você ter um diagnóstico de qualquer coisa. Isso foi implantado muito na ideia do CDF. E isso fez com que a comunicação fluísse, o levantamento dessas informações, a articulação, a integração com esses órgãos, a disciplina, a objetividade e, no final, a documentação de uma experiência, que ela está documentada, ela é uma política pública, porque ela começou por meio de um decreto, ela tem resoluções, ela tem tudo, então ela está documentada, e isso foi um aprendizado. Então, a segunda coisa que eu gostaria de falar, eu vou ser super rápida, é sobre articulação e parceria. E isso eu tenho que fazer jus aonde que foi o meu legado, que eu aprendi com essa pessoa que falou aqui, que Kátia, toda vez que fala, ela emociona as pessoas, porque eu aprendi com Kátia lá, qualquer criança no lixo nunca mais, eu de uma ONG, Kátia lá do Unicef, olha, vamos botar o carro na rua, e tem problema? Tem, mas tem muitos problemas. A implementação da política pública, tem coragem, tem muitos problemas, os desafios são muitos.
E eu aprendi com você, Kátia, isso, o reconhecimento das pessoas, o reconhecimento das instituições, o reconhecimento do papel, do menor papel ao grande papel na formação da parceria, o desprendimento no trato com a política pública, porque você tem que ser desprendido, a política pública não é minha, e o empoderamento e o envolvimento de pessoas e instituições. Você empodera pessoas. Então, eu aprendi esses 2 legados, eu quero dizer que esteve na inovação e na sustentabilidade de uma política que está passando, e a gente nem tentou ainda, eu acho que ela é muito mais rica do que isso, mas ela está aqui, e eu aprendi com os meus colegas aqui a trabalhar, e com a Codeplan numa equipe. Então, está aí o legado de uma política bem implementada. Bom dia a todos. Eu vou ser bem rápido. Meu nome é Alexandre. E só para encerrar a fala aqui, agradecendo ao Lúcio, agradecendo ao professor Aldo, todos os articulistas que estão aqui. Vou ser bem breve, não vou tentar não entrar no techniquez, tá? Só complementando a fala do Oeste, a fala da Cláudia aqui. O artigo tenta trazer assim, um caso de sucesso, que a gente pode dizer, do CEDF, todas essas questões, as dificuldades, o país vem passando por um momento de restrição orçamentária, e a prova que o CEDF traz é fazer muito com pouco. Porque equipes muito pequenas, tecnologias de software livre para vocês terem quase custo nenhum com desenvolvimento, e plataformas livres que as pessoas possam ter acesso. Então, a ideia do CEDF no CERN é justamente fazer muito com pouco, para vocês terem ideia, essa semente foi plantada em 2016, quando a gente lançou o primeiro portal, que foi Brasília em números. De lá para cá, a equipe foi só 2 desenvolvedores e 2 estagiários, da parte de dev, e não cresceu de lá para cá. Então, basicamente, todo o legado tecnológico foi desenvolvido de lá para cá com esse grupo. Claro que tem todo os técnicos da casa elaborando as pesquisas, os estudos, e que possibilitaram a criação dos dashboards, os painéis que existem no CEDF hoje. O CEDF é uma plataforma para concentrar todos os dados estatísticos e geográficos que a Codeplan e demais órgãos produzem. Não foi dito aqui, mas hoje o CGI, que é a questão da gestão da informação, é composto por 36 parceiros, 36 órgãos que compõem instituições, e que decidem essa questão dos dados que são compartilhados, os dados que vão para a plataforma. E, assim, é um processo difícil de conversação, de estar conversando com órgãos que as instituições, às vezes, não sabem o dado que produzem. Foi um levantamento das informações que as instituições produzem, e também esse compartilhamento, que é muito difícil, que as pessoas, os órgãos, as entidades não sabem o que necessitam de dados para produzir algumas pesquisas. Então, foi uma questão de realmente reconhecer dentro desses órgãos, as instituições, o que eles produzem e a forma de compartilhar esses dados. E o que a gente trouxe no artigo é uma forma de tentar explicar como o CEDF surgiu e como ele foi a gente considera que é um caso de sucesso agora para a próxima gestão que está vindo aí. Então, só agradecer a todos vocês, e essa é a mensagem que a gente quer deixar. Obrigado, gente. Eu vou, dado o avançado da hora, eu não vou abrir para debate agora, a não ser que vocês queiram muito fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu agradeço mais uma vez a presença dos articulistas aqui. Eu sei que tem alguns colegas da imprensa, se quiserem tratar especificamente com cada um deles, eu peço que vocês façam assim. Vou passar para o Aldo para fazer seus últimos comentários, Aldo, pode ser? E depois a gente encerra, tá ok? Obrigado. Obrigado, Lúcio. Estou muito satisfeito com esse evento de hoje. Primeiro, estamos lançando 2 números de uma revista que é preciosa, que deve ter continuidade, né? E no meu papel solicitado, eu falei há pouco, né, sobre a universidade e a invenção do futuro. Eu acredito que é um desafio, porque o futuro não é amanhã. Eu digo no pequeno ponto de vista que você tem que ser mais do que o seu braço alcança. Quer dizer, você tem que ir em frente 2020, 2030, não é? E se é uma coisa que é difícil, e eu aprendi também na Codeplan isso, é você ver como será o amanhã, não é?
como será a cidade amanhã. Ela que me ensinou muito, eu estudo Brasília desde 1969, então eu aprendi que acontecem coisas fortuitas e de repente, você perde o domínio das coisas. Todavia, a universidade, eu acho que tem que ter mais integração para o futuro, você tem que ter mais multidisciplinaridades, deixar de que os departamentos dos institutos, não é, sejam menos estanques, eles vão ter que intercambiar mais, estar mais presente em todos os momentos e inovar bastante, quer dizer, fazer com que as teses e as dissertações de mestrado, os doutorados e os mestrados tenham essa visão de olhar o que pode acontecer para que isso que a Cássia lembrou, né? Nós temos uma sociedade muito desigual e nós estamos agora no UNB. Eu quero anunciar, quem quiser participar, é interessante. Eu participo do N Futuros e para uma visão do Brasil em 2022, do Brasil que queremos, né? Isso foi inventado já há uns 5 anos. E lá temos o núcleo da construção geográfica do espaço. E o nosso objetivo é ter uma obra que olhe sobre como diluir ou como bloquear o desenvolvimento da desigualdade no Brasil e até no mundo inteiro, né? Então, pensar o amanhã tem que ser mais flexível. Você vai ter que dar uma olhada no que as empresas poderão trazer para a universidade, que atualmente também são muito estanques e muito distantes. Você não enxerga uma universidade como a americana, onde você tem aportes de bilhões de dólares para que ela invente, para que ela se desenvolva, né? Então, eu diria que nós temos que intercambiar. Eu acho que a Codeplan é um exemplo disso, né, de intercambiar. Nós que somos do conselho da revista, a gente sabe que ficamos debatendo quem que vai dar entrevista, quem que vai fazer um artigo, etc. E a Cláudia fez um trabalho muito bonito a esse respeito. Então, eu diria que pensar o futuro é o que devemos fazer para que o Brasil desenvolva, para que ele distribua a riqueza produzida socialmente. Porque, se você olhar, essa cidade teve construtores que estão distantes, estão no estado de Goiás, né, estão na periferia metropolitana, porque eles não puderam ficar no anel central da cidade. Quer dizer, então, é uma injustiça social, como diz David Harvey num livro, que as pessoas não têm uma divisão do bolo como ele é construído. Ajudaram a construir o bolo, mas ele não foi, digamos assim, distribuído igualmente. Bem, então, me encerro, porque vamos já para o meio-dia, e com agradecimento das oportunidades que eu tive na Codeplan, confiança do presidente Lúcio e dos meus colegas nas gerências, né, da gerência ambiental e a gerência de estudos urbanos, e a equipe de técnicos, né, que foram sempre muito produtivos, e também pela experiência que eu ganhei aqui nesses quase 6 anos que estou aqui. Obrigado a vocês. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço enormemente a colaboração. Vocês puderam ver, né, colaborações muito ricas, diversas, e que certamente colaboram, não é, para a gente entender melhor esses 2 temas tão relevantes e com um olhar tão voltado para o futuro, que é a inovação e a sustentabilidade. Você quer fazer um comentário, Maurício? Tá, então eu ia encerrar, mas então eu não vou encerrar. Eu vou passar a palavra para você. Fica à vontade. Depois eu encerro. Bem rápido. Bom, existe um conceito na teoria da administração pública que é o Public Sector Motivation, que é a motivação pelo setor público, e explica por que os administradores públicos adotam ou seguem uma carreira ou um caminho que parece meio suicida ou masoquista, né? Podendo estar muito melhor trabalhando no setor privado, eles se matam no setor público, né? E todos nós aqui somos parte desse grupo, e a razão pela qual a gente faz isso é porque a gente quer contribuir, né, para a nossa sociedade, quer fazer as coisas melhorarem para todos, né? Quando, há 4 anos atrás, eu soube que o Lúcio ia ser presidente da Codeplan, eu pensei assim, é louco, né, coitado? Uma pessoa, um pesquisador mundialmente conhecido, especialmente para ele, o custo é altíssimo, né? Deixar em banho-maria um pouco essa carreira acadêmica para produzir alguma coisa para a sociedade.
agora que esses 4 anos se passaram, eu estou muito, muito feliz dele ter aceito esse desafio, porque realmente do meu modesto ponto de vista, existe a Codeplan antes do Lúcio, vai ter a Codeplan depois do Lúcio. Então, eu queria agora, nesse momento que a gente está encerrando aqui, pedir uma salva de palmas em reconhecimento a essa... Gente, obrigado. Não esperava, não. Fico muito contente, muito feliz. Eu vou só encerrar, então, nessa nota de alegria e felicidade que o Maurício trouxe e agradecer a todos pelas colaborações aqui e a todo o pessoal que acompanhou, né, os trabalhos aqui nessa gestão, pela dedicação e pelo empenho. Tá certo? Obrigado, gente. Boa tarde, bom dia, bom final de semana.